Pessoal, hoje eu vim aqui com um alerta, que é o seguinte: se em algum momento vocês me virem por aí publicando texto, colocando vídeo, falando que eu sou materialista, a culpa vai ser desse cara aqui, certo? Se tem alguém que pode me convencer dessa posição, é esse homem, o maior materialista do Rio de Janeiro, o Matheus, que eu não sei o sobrenome porque tá salvo como Matheus Materialista, inclusive pode ser meu sobrenome. no meu WhatsApp, o Matheus Ferreira, que é o nosso convidado de hoje aqui no Boia Dialética. Como vocês sabem, esse é um quadro dentro de um braço aqui do canal vinculado à divulgação filosófico-científica, e o Boia Dialética é um quadro de conversa em que a gente vai abordar um texto específico. O texto que a gente está abordando e vem abordando em alguns vídeos é o The World in Paradox, Fields of Sense Ontology and the Outlines of Paradoxism, que é um texto da minha autoria. É isso, acho que você já me apresentou, eu sou o Matheus. Eu estou terminando o doutorado em filosofia lá pela UFRJ e a minha pesquisa é sobre um pouco desses materialismos contemporâneos, então eu estou aí bastante nesse diálogo com as questões dessas viradas recentes, virada materialista, virada ontológica, virada especulativa, o que isso significa e o que isso diz ou não de importante para alguém como eu, que se considera digamos assim, um herdeiro da tradição materialista. E é por isso, inclusive, que o título que vocês estão vendo aí é Paradoxismo versus Materialismo. Título polêmico. O que é isso? É o paradoxismo refutando o materialismo? Não. Mas é um título interessante que retrata o fato de que um materialista está aqui levantando questões, indagações, provocações sobre essa ideia geral aí do paradoxismo. Entrando na primeira questão. Acho que isso foi até abordado um pouco também lá na Ampof. A gente ficou na mesma mesa. E em algum momento isso veio a questão do uso desse termo, sentido, que o Gabriel faz, né? E tem algumas críticas sendo levantadas que acusam ele de estar colocando o ser humano num lugar central. Pelo que eu entendo, a sua reflexão vai um pouco por aí também, mas queria que você explicasse um pouco melhor qual é o ponto dessa provocação. O que eu estava pensando, né, na hora que a gente conversou sobre essa questão era um pouco... que eu concordo, assim. A princípio, sentido é um pouco arbitrário e depende da forma como ele está sendo definido ali. Se ele diz que esse sentido não é simplesmente o sentido humano, como nós fazemos ou não o sentido de alguma coisa, eu, a princípio, acredito nele. Então eu acho que você tem um bom ponto ali de tentar refutar determinadas críticas ao Marcos Gabriel por essa via. Mas, por outro lado, e aí eu remito também ao trabalho do Alain Badiou, que é um autor que eu conheço melhor e tal, e que tem uma ontologia parecida. De pensar mundos e pensar as lógicas desses mundos e como que elas vão fazendo e dão a objetividade das coisas, né? Ele fala muito em termos de objetos, e os objetos são essas relações lógicas dentro do mundo. Eles são constituídos por essas relações lógicas dentro do mundo que posicionam eles um em relação aos outros. Mas uma coisa que eu sinto falta nele, que me parece que também dá um pouco de margem para ser criticado ali no trabalho do Marcos Gabriel, é exemplos de mundos que pareçam de fato independentes de seres humanos. Porque toda vez que nós falamos sobre sentido, ou mundos, né, de alguma forma, essas palavras um pouco remetendo uma a outra em algum sentido, mas sempre parece que a gente está pressupondo o nosso recorte do que é um campo de sentido. Então, sei lá, é o mundo da matemática, é o mundo desse livro, dessa obra literária, é o mundo da física, é o mundo da biologia, mas assim, o que é um mundo ou um campo de sentido que não depende do recorte humano? E eu acho que dá pra gente pensar, mas eu acho que falta um pouco uma elaboração de como que seria isso pra gente conseguir pensar dentro da ontologia do Marcos Gabriel, né, ou coisa assim. Dá pra comentar algumas coisas em cima disso. Eu tô no paradoxismo aproveitando bastante os progressos conceituais que eu enxergo no Gabriel. Então isso é uma coisa importante, até porque no final do texto
quando eu falo assim, dado esse estado de coisas, se a gente está convencido do paradoxismo e vai adotar a posição, como que a gente prossegue, então, lidando com objetos, com regras constitutivas de domínios, etc. Eu falei assim, dá pra gente aderir à teoria do Gabriel, pelo menos por agora. Então eu tô, em alguma instância, comprometido, e é importante para mim esse tópico. Em uma instância, eu vejo esse debate sendo muito importante no realismo especulativo, aquela ideia de um mundo sem seres humanos. O Harman, inclusive, não curte muito isso. Tem um texto dele, The Only Exit from Modern Philosophy, a única fuga, né, o único escape da filosofia moderna, e aí ele traz isso à tona e fala, então, geralmente as pessoas associam o realismo especulativo com a ausência de seres humanos, e isso muito provavelmente por causa de Meillassoux e Badiou. Ele aponta esses dois que ele acha que realmente estão comprometidos com isso. O Gabriel não vai muito por essa via, porque no Meillassoux, por exemplo, a gente pode ver bem nitidamente até uma espécie de dualismo da matéria morta e do sujeito que é tão poderoso que ele pode até achar que está construindo tudo que ele está observando, então ele precisa de todo um esquema que gira o correlacionismo contra ele mesmo e tal, para conseguir escapar. Então você tem ali uma dualidade, e a parte que interessa ao Meillassoux e que a gente pode considerar um realismo é o que está para além do ser humano, né? O Gabriel não quer isso, ele quer colocar também o ser humano, também os sentidos relacionados ao ser humano dentro da realidade. Até aí acho que beleza. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque não preocupa tanto o Gabriel pensar em como funcionariam esses mundos que estão para além do ser humano, justamente pela pressuposição de, bom, se esse mundo está independente do ser humano, eu não tenho nenhum acesso a ele, como que eu vou começar a elocubrar? E aí a grande questão, para mim, não é exatamente pensar nesse mundo, como o Meillassoux parece querer, ou o Badiou, mas é uma questão de condição de possibilidade vinculada ao acesso. Como que a gente consegue acessar o mundo ou uma realidade? No caso, o Gabriel está sempre pensando numa pluralidade, né? Absolutamente tudo para ele é real, menos o mundo. Então, sempre que eu estou acessando alguma coisa, eu estou acessando algo que é real. Eu entendo que um dos mecanismos que ele faz para conseguir defender isso é não começar por uma cisão. De tipo assim, tem um mundo e eu, da minha subjetividade, preciso acessar esse mundo. Por quê? Se eu começo da cisão, fica muito fácil você me acusar de cair no regresso do terceiro homem. Ah não, a subjetividade está de um lado e o mundo está do outro. Então como que eu vou bridge the gap, né? Fazer uma ponte? Ah não, a ponte é uma certa interface. Tá, mas então você tem acesso direto à interface? Ou você precisa de um intermediário? Se você não precisa de um intermediário, por que você não vai para um realismo direto? E é isso que ele quer. Então, abrindo mão dessa cisão, me parece ser a única forma de você defender um realismo coerentemente. Ao menos essa é a impressão que eu tenho do realismo geral, e eu acho que ele faz isso no movimento dele. Porque parece muito bobo, e aí a gente vai para o Harman, por exemplo, eu colocar que o real é uma coisa que está completamente fora do meu alcance de descrever. Porque aí o Harman fala, o real é o que foge e tal, e ele começa a dar várias descrições do que o real faz. Pô, mas ele tá fora, como que você vai dizer mesmo que ele está fora? Isso já é uma coisa que a gente consegue entender. Então, o que eu entendo que o Gabriel faz vai meio que por essa linha de eu coloco que há uma estrutura na própria realidade, porque se eu não começar por isso, eu estou postulando uma realidade que é inacessível. E aí, para não cair no idealismo, ele faz idealismo tipo construtivismo, né? Dependência de ser humano e tal. Ele faz todo um percurso contra essa tendência filosófica. Então, ele fala, por exemplo, de contradição numa autoaplicação. Um exemplo mais bobo. Se eu digo que tudo é construção social, isso não mudaria o fato não construído de que a construção social abarca tudo. E um esforço de construtivismo social não faria um mundo em que não há construção social. Você bate num fato
fixo, digamos assim, num fato robusto que, a princípio, a posição não queria endossar. Então, eu entendo que ele não vai para esse lado de um realismo metafísico, acho que não é o melhor termo, mas a gente pode pensar assim, porque eu acho que ele pensa assim, em que há um mundo completo para lá, e ele também tenta escapar do outro lado do idealismo, pensando num amálgama já, nas coisas juntas. Eu acho muito interessante. Eu gosto dessa alternativa. Eu acho que eu tendo a concordar com essa postura do Gabriel em geral. Eu acho, e aí fica essa questão, eu acho que o Brassier é uma pessoa que tem essa preocupação, né, em fazer essa distinção entre o que é uma necessidade metodológica ou epistêmica e o que seria uma ontológica, né, no sentido de que é necessário para que possamos acessar as coisas, para que a gente possa interagir ou dizer qualquer coisa sobre o real, que a gente postule determinadas coisas. Então, assim, partindo desse princípio, né, de que a gente tem que começar por aqui, onde a gente está, todos os sistemas vão ser mediados por essa intervenção humana. Isso é inevitável. E, digamos assim, metodologicamente inevitável. E eu acho que isso é um ponto importante mesmo. Agora, e aí eu acho que é um pouco um desafio, talvez, materialista, que é a preocupação de toda essa tendência com aquilo que sempre foi trazido de alguma forma pela ciência, que é uma preocupação com o mundo como ele funciona, mesmo que não tenha humanos. O que não significa que para a gente entender ele, a gente não precise de humanos e técnicas humanas e aparatos teóricos muito desenvolvidos, tudo isso mediado pela ação humana. Mas assim, são técnicas que tentam entender um sistema que não precisa de humanos para funcionar. Uhum. E esse é o tipo de recorte, né, digamos, de um campo de sentido que talvez não precise de seres humanos e que eu acho que seria interessante ver como que o Gabriel poderia ou não elaborar isso. Eu acho que dá, eu acho que cabe no que ele faz. Eu só acho que ele não faz. Mas aí também não sei se esse é o objetivo dele, porque ele está pensando num nível mais geral e tal. O que me parece esse não é o foco dele. Mas, por isso que eu apontei de esse ser um tema mais importante para o realismo especulativo e tal, mas essa ideia de, por exemplo, você ter um mundo das plantas, você ter um ambiente que é o ambiente estudado pelas ciências naturais, por exemplo, vamos colocar isso num grande amálgama de campos. Ele coloca esse campo como um campo independente do ser humano, no sentido ontológico. No entanto, é um campo family friendly para o ser humano. As capacidades de acesso do ser humano são, quando direcionadas a esses campos, recompensadas, né? Você consegue acessar. Ele vai falar, por exemplo, tem algumas coisas que parece que a gente não consegue lidar muito bem. Por exemplo, saber o que tem dentro de um buraco negro, como que funciona o que está lá dentro e tal. Talvez outras coisas, em princípio, a gente não consiga saber efetivamente como elas são. Mas todas essas coisas que a gente meio que não sabe e sabe que não sabe, ainda são tipos de coisas que estão abertas para o ser humano. Uhum. Ele não abre mão da possibilidade de terem campos que a gente nem sabe que não sabe. Uhum. A minha questão é, tipo assim, eu acho que se ele começar a falar desses campos que a gente nem sabe, que estão completamente aquém do ser humano, ele perde a própria noção disso estar completamente aquém. Mas quando ele trata de coisas que o ser humano consegue acessar, ele não exclui uma independência, de tipo assim, se o ser humano morrer, aquilo continua existindo, bom, tudo que eu pesquiso aqui dentro desse framework que já coloca a estrutura da coisa na coisa ela mesma, me diz que sim. Então ele tem, eu acho que eu já até falei isso contigo, ele tem um tipo de materialismo, que ele fala que as coisas elas possuem uma espécie de resistência a eu modificar elas pelas minhas crenças e tal, elas são o que elas são. Então, talvez ele seja até mais materialista do que eu. Tem um materialismo nele. E nisso tudo, eu trouxe essa questão de ele não querer ir pro lado do idealismo ou pro lado do materialismo. Entra uma cadeia de justificações que pode ser uma boa ponte pro nosso segundo tema, que é a questão da arbitrariedade. Que eu critico lá, não, mas isso daqui tá sendo arbitrário, é ruim. E aí você trouxe uma questão sobre isso. O ponto no texto, né, sobre
já está lá de princípio, né? Parece que já está pressuposto pelo Gabriel, inclusive na argumentação dele, que se nós assumirmos algum tipo de princípio primeiro, qualquer, isso é um problema porque é arbitrário. E isso, eu não sei, esse é meu questionamento, né? Inclusive não é um questionamento assim, digamos, super bem embasado, é um questionamento um pouco de intuição filosófica, digamos assim. Eu não sei o quanto é possível evitar algum grau de arbitrariedade. Eu acho que a gente pode tentar evitar alguns tipos de arbitrariedade que a gente acha que podem contaminar a nossa pergunta, a nossa pesquisa de alguma forma, mas eu não sei nem se eles são evitáveis porque eu não sei se a realidade em si não é arbitrária. Eu acho que essa é uma questão que se coloca. Você está distinguindo arbitrário de contingente? Você tem uma distinção em mente desses dois? Não tinha pensado, não. Acho que dá para pensar em alguma coisa, mas não necessariamente. Acho que sim. Acho que o arbitrário, como eu estou pensando, se aproxima bastante da noção de que é algo contingente. É algo que se dá e não necessariamente isso é questionável ou tem algum princípio que justifique que assim seja, né? Tá, entendi. Isso foi uma questão que ficou na minha cabeça quando você mandou os pontos. Porque eu concordo que a gente sempre parte de um ponto contingente. Um ponto que não é uma visão do todo, que não é uma visão do ponto de vista de Deus, de lugar nenhum e tal. Mas eu diferenciaria na minha estrutura de tentar fazer sentido dessas coisas, né? Eu distinguiria a contingência da arbitrariedade. Por que eu foco na questão da arbitrariedade no texto? Isso para mim é uma coisa muito importante que eu acho até que está criminosamente, exagerando, criminosamente afastado desses debates dos novos realismos, que são os ceticismos antigos. E isso é uma coisa meio, tipo assim, padrão na filosofia. Tem alguns termos que eles têm um lugar comum e que está vinculado a um certo número de autores que não esgota aquele termo, mas a gente acaba considerando que sim. E isso até para além da academia, né? Um monte de gente acha que ceticismo é igual a ter dúvida, você duvidar de tudo, ou acha que realismo está muito próximo ali de pessimismo. E eu entendo que esses caras da virada realista estão muito focados no ceticismo moderno, que é o ceticismo da dúvida. Que é um ceticismo complicado, porque você não pode nem ir até o extremo daquilo que você está colocando como seu ponto base. Você não pode duvidar de tudo, né? Tem vários problemas se você se põe como duvidando de tudo. Se eu pego um copo, bom, então eu tô já tendo alguma certeza nessa minha ação, eu volto. Parece que não é possível viver duvidando de tudo, então o seu princípio ele já está defasado por você não poder ser plenamente um dubitador. Mas o ceticismo antigo não é um ceticismo da dúvida. E a gente tem lá, por exemplo, o trilema de Agripa, né? Da circularidade, regresso ao infinito e arbitrariedade. A minha questão com a arbitrariedade é essa, a do trilema. Não vai dar tempo da gente ir para os outros cantos, mas a questão da arbitrariedade está vinculada à justificação. O que o cético antigo pirrônico, no nosso caso aqui especificamente pirrônico, né, do sexto empírico, neopirrônico, faria? Bom, eu estou lidando agora com alguém que está me dizendo que sabe o que é a essência da realidade. Alguém que acha que tudo são átomos e vazio, alguém que acha que a realidade é Deus, uma espécie de panteísmo, enfim. E aí então eu peço justificação de um termo. Aí ele me justifica. Não, mas esse aqui é o meu termo absoluto. Tá, mas como que você justifica isso? E você vai na cadeia. Aí você pode ir num regresso infinito ou fazer uma parada. Essa parada é a parada arbitrária. O problema que eu entendo estar presente nas metafísicas em geral, tá certo, é que elas têm uma eleição arbitrária que não consegue se justificar. E aí tem caminhos que o Gabriel faz relativos a isso. O que eu apresento lá no texto é do paradoxo do mundo, né? Você pensa numa regra que tudo engloba, mas você logo percebe que essa regra não engloba tudo, porque precisa de algo que englobe, condição de possibilidade. Num outro texto mais antigo, ele fala sobre molduras. Então,
sempre, quando a gente chega num todo, parece que tem verdades de background ou crenças de pano de fundo que estão sendo projetadas e eu não percebo, mas que também poderiam ser questionadas. Então a ideia é justamente você querer colocar algo como o princípio da sua filosofia sem que você consiga justificar. Isso eu entendo que é extremamente problemático. E eu diferencio. Tá, beleza, eu tenho aqui uma série de questões. E eu acho que, ok, tem uma contingência no que me leva a essas questões. Mas as questões da filosofia são razoavelmente as mesmas, né? Então a gente percebe que tem uma estabilidade nos problemas. Mas ok, eu vou direcionar a minha pesquisa por aqui, por razões contingentes. Agora, quando eu dou um salto de para onde eu estou direcionando a minha pesquisa para um princípio que tudo governa, um hipercaos, um processo que move tudo a todo tempo, um monte de objetos reais que estão para além de qualquer relação, aí eu já não estou mais simplesmente me direcionando, eu estou colocando algo que precisa estar firme. Que é a questão da justificação. Algo justificado é algo firme. Então esse que é o meu problema. Essa é a crítica do Gabriel. Eu entendo que ele olharia para todos os realistas especulativos e falaria, olha só, vocês estão caindo nesse problema do mundo. Por arbitrariedade. Eu dei esse nome lá por causa dessa questão pirrônica. E ele acha que ele não está caindo. Aí que está um problema. Eu acho que ele cai, né? Eu acho que ele também coloca o sentido como um primeiro princípio. E a ideia do paradoxismo, portanto, era começar de um princípio que não ligasse, essa não é a melhor palavra, a melhor expressão, mas que não ligasse para cair em paradoxo, porque ele já é o paradoxo. Me desminta. Não, eu acho que sim, eu acho que eu tendo a concordar, é isso, assim, eu comentei, né, a gente comentou antes que eu acho que as minhas divergências não são muito grandes, não, mas assim... Eu também tive essa impressão. A questão pra mim é um pouco... Eu concordo com a forma, por exemplo, que você critica o Gabriel, porque eu acho que se você está partindo de um princípio de criticar a arbitrariedade no sistema alheio, você tem que ser muito cuidadoso para não cair nisso você mesmo. Eu não acho que ele foi cuidadoso o suficiente. Ele acha que é. Pois é. E... Quase todo mundo discorda. Mas aí eu acho que... Daí eu acho que essa trajetória, que tem algo de arbitrário, porque é uma pessoa, é o Gabriel, tentando justificar como o sistema dele é o único que não é arbitrário como todos os outros. Essa trajetória te leva a tentar resolver a questão pela via do paradoxo. Mas também, para mim, ao mesmo tempo, parece um pouco difícil de pensar como que tentar afirmar um paradoxo como princípio primeiro não faz você cair em alguma arbitrariedade. Porque a gente ainda está nisso do... É claro, você tem um caminho específico que legitima como você chegou até aí. E eu acho que é uma justificação razoável. Mas eu não acho que a gente consegue escapar, talvez, né, de graus, digamos assim, de arbitrariedade. Da mesma forma como, voltando, né, uma coisa de, sei lá, de pesquisa empírica, né, que os componentes últimos da matéria se chamem quarks, é uma coisa absolutamente ridícula. Né? E a história desse nome é uma história muito específica lá de por que eles acharam que isso é uma coisa interessante e tal de fazer. Mas, ao mesmo tempo, né, assim, e não só entrando no quesito do nome, mas existe um aparato, né? Existe toda uma história, existem todas umas técnicas e dispositivos que fizeram eles chegarem à conclusão de que, sim, esse componente último da matéria é algo que existe. Mas é você chegar numa realidade que é tão absurdamente arbitrária. Por que a realidade tem esse recorte e não qualquer outro? E aí é que eu falo que tem algo pra mim que eu não sei dizer se a realidade em si não tem algo de extremamente arbitrário. E da mesma forma, os campos de sentido, especificamente, né? E daí eu acho interessante a forma que a gente vai entrar nisso também, acho. É a próxima questão, né? Mas a questão de como que o paradoxo... A ideia do paradoxo ser um princípio primeiro resolve, em parte, o problema de como poderiam aparecer sentidos diversos, né? Porque, de alguma forma, você, por esse movimento do paradoxo de negar a si mesmo como o único princípio, e assim ele vai se afirmando e se negando de algum modo, né? Ele está abrindo possibilidades para que apareçam outros princípios.
E eu acho isso muito interessante, porque assim, de fato, se você tem um princípio desses que consegue se autossuspender, você abre a possibilidade de que os campos diversos criem seus próprios princípios. E talvez esses sejam inevitavelmente arbitrários, dentro da especificidade desses campos. E ainda assim, talvez válidos, né? Enfim, é um pouco isso. Se você tá chamando... É porque eu tô com um problema com essa palavra arbitrária. Mas se é bem próximo de contingente, eu tô contigo. Eu tô contigo. Que esses vários campos não são necessários, sabe? Poderiam ser outros. O que não poderia ser outro no paradoxismo é o paradoxo do paradoxo. Então, vamos por esse caminho, né? Do porquê que eu acho que é interessante colocar o paradoxo nessa posição, porquê que eu acho que isso não é uma arbitrariedade, ou pelo menos não é uma arbitrariedade do mesmo tipo. Eu acho que não é uma arbitrariedade. Mas pode ser uma contingência. Eu não lembro se eu falo assim no texto, mas eu entendo isso como um processo de abdução. Né? E a gente pode pensar aqui em abdução... Como é que é o termo em inglês? É tipo inference to the best explanation. Então, qual que é a ideia? Levantar uma hipótese que seja a melhor hipótese dentro das possibilidades que estão na mesa, no mercado metafísico-ontológico. O que me parece? Que todos esses outros princípios, eles estão partindo de uma pressuposição de harmonia, de uma pressuposição de consistência. Como eu diria que todos eles estão partindo da consistência da consistência. O que é a consistência da consistência? Consistência. Não é um princípio convoluto, não é uma coisa tensional. Ela se afirma e se afirma de novo e continua sendo ela. Então, sempre que você esbarra com algum problema de consistência, você precisa ou jogar fora o sistema, ou você precisa lidar com aquilo dele como se fosse uma anomalia que você precisa derreter e dissolver aquele problema. Ah, era uma ilusão. Ufa, acabou. E tem realidade na ilusão? Eis aí um problema importante para essa galera. Eu perdi meu raciocínio com os 30 minutos. O que eu tava falando? Da linha... Ele também não tá prestando atenção. Isso, da consistência da consistência. Consistência da consistência. Isso aí. Não leva a nada, né? É um sistema meio fixado. Você precisa, então, estar ali numa fissuração, num feitiço pelo logicamente correto. E aí, mas tem várias lógicas. Logicamente, algo que está ali harmoniosamente colocado. Tá. Todos esses sistemas, enquanto metafísicos, recaem em problemas de consistência. Pode ser por questão de um regresso infinito, pode ser por questão de circularidade, pode ser por questão de arbitrariedade. E qual que é o problema da arbitrariedade, se a gente for olhar, tipo, dar um zoom pra fora e olhar esses caras brigando? É que, no fim das contas, eu tô propondo um princípio que poderia ser substituído pelo seu, porque os nossos dois princípios meio que dão no mesmo lugar, que é numa inconsistência quando não é o que a gente queria. A minha ideia, portanto, é, a partir de uma hipótese, pensar em qual seria o cenário em que eu consigo colocar um primeiro princípio que não seja ele mesmo tão substituível pelos outros princípios. Ou seja, um cenário em que ele tenha uma qualidade a mais, em que ele lide com um problema que os outros não lidam. Mas é uma hipótese, é contingente. Daqui a alguns anos eu posso falar, lembra quando eu defendia o paradoxo? Ai, que nome bobo. Pegou paradoxo e ismo. Então, assim, daqui a um tempo, não tem problema. A ideia não é afirmar cabalmente, não. É o paradoxo. Como, por exemplo, o Gabriel faz. Não, o mundo não existe, ponto. Ou o Meia-Su. O Meia-Su, ele não quer simplesmente uma hipótese, ele quer provar o hipercaos. Ele quer demonstrar que aquilo dali é o mais correto, o mais coerente. Deixa ele. Te amamos, Meia-Su, queremos você aqui, hein? Mas assim, enquanto hipótese, ela me parece ser bastante interessante por essa ideia de você conseguir gerar a consistência a partir da inconsistência. O que os outros sistemas não conseguem, que é gerar a inconsistência da consistência. O que me parece, quando um sistema quer colocar a inconsistência, a não harmonia, é uma atitude meio ad hoc. E, para mim, aqui a gente também já vai falar um pouco sobre Hegel,
esse é o ponto que me leva a preferir esse caminho que eu estou tentando desenvolver a, por exemplo, a dialética hegeliana ou ao Heráclito. O Platão tem uma reflexão sobre o que é um primeiro princípio, e ele tentando pensar nessa ideia de você ir para uma unidade, né? Eu quero explicar aquilo que tudo regula, então eu estou em busca de um princípio. Não, mas eu botei 2, tá, mas ele começa, você tem 2, mas qual deles é mais real do que o outro? Por que você está colocando esse outro como tão real quanto aquele? Como é que isso funciona? Então você tem a dualidade, não a unidade, e a gente volta para o problema que a gente queria chegar numa unidade, e aí ele vai levantando problemas. O que me parece é que todos esses sistemas mais focados em fluxo, contradição, o dialeteísmo lá, o fluxismo desde o Heráclito, todos eles são sistemas que precisam de um princípio adicional, um princípio meio ad hoc. O Harman vai criticar, por exemplo, o Grant sobre isso. Você tem lá um fluxo deleuziano, e qual é o princípio de parada? O Grant até dá uma resposta que eu acho interessante. Ele fala assim, não existe produtividade sem produto. Pô, legal. Mas isso não justifica para mim por que o produto não seria só mais produtividade, e sim objetos razoavelmente fixos, sabe? Mas eu acho que essa é uma resposta extremamente interessante, que indica um caminho legal, que é o seguinte: você pensar nessa ideia de que eu tô querendo um princípio capaz de gerar tudo que eu preciso para produzir um sistema filosófico. Essa que era a intenção. Um princípio que fosse extremamente convoluto, em que eu não precisasse, a guerra é o pai de todas as coisas, mas tem o Logos também, sabe, Heráclito? O Moyes tem uma leitura do Hegel que eu gosto muito. Ele pensa que o absoluto, o mundo, é contraditório em si mesmo. Tá, mas aí você vai derivar a consistência como? Porque sim, sabe? A minha ideia era de um princípio só, tão esquisito, tão mutante, tão raivoso, convoluto, é a melhor palavra, tão tensional, que eu não precisasse de outras noções ad hoc. Então, esse é o motivo de eu ter problemas com Hegel. Não vou dizer, de eu ir por esse caminho, porque já é óbvio que eu tô indo, mas eu tenho problemas com Hegel, com Heráclito, por isso, e também o motivo de eu achar que tem algo interessante a mais nessa postulação do que nas outras postulações novas realistas, digamos assim. E por isso ela seria contingente, mas na minha perspectiva não arbitrária. Me contradiga, de novo. Esse é o objetivo. Não, eu acho que... Eu entendi onde está querendo chegar, parece, pra mim, né? Enfim. A ideia de ter um princípio só que sustente isso. De fato, eu pensando aqui, pensando por essa comparação especificamente, né, com o Hegel, é difícil dizer que ele tenha isso, né? Porque eu não sei se era assim, né, que ele estava pensando e tal. Tem gente que diz que ele tem vários sistemas, não um só. Pois é. Eu trouxe a leitura do Moyes. Sim. Não, eu acho que é uma boa leitura, sim. Porque, assim, pensando pela lógica dele, num certo sentido, talvez seja isso, né? O princípio, se a gente for pensar que o princípio dele é a lógica, que é a lógica que a gente pode chamar de dialética e tal, que é uma lógica que contém essa coisa da negatividade, aí eu acho que realmente emparelha bem, né? Tem muitas semelhanças com a ideia que se tem, porque, para mim, pelo menos, na minha leitura de como ele tenta formular o sistema dele, a grande questão, né, a grande questão da contradição hegeliana e tal, é uma questão que passa muito por esses paradoxos do movimento, por essa coisa de que a partir do momento em que algo já não é exatamente aquilo que é, ele está sendo aquilo que ele não é. E se ele está sendo aquilo que ele não é, ele entra em contradição com si mesmo, e isso é uma outra coisa. O que é essa outra coisa? E aí aparece a imagem do devir. E aí ele começa a questionar que se o ser e o não ser estão sempre nessa tensão, e aí toda vez que algo se movimenta, que algo faz alguma coisa,
essa tensão aparece, as coisas começam a botar entre si limites. E aí ele tem esse conceito do limite. E o limite estabelece que não existe simplesmente ser ou não ser, mas existem vários seres aí. O Dasein hegeliano. Esse é o Dasein hegeliano. Enfim, e eu acho que tem algo, né, de similar na ideia de que você precisa de um princípio que permita contradição, um paradoxo, um movimento que faz com que aquilo que era fixo e consistente se torne móvel, mobilizável e sei lá, né, resistente à inconsistência. A partir do momento que a gente permite isso, dá para você pensar um sistema em que as coisas vão começar a se movimentar e criar essas delimitações por si mesmas. E aí, sei lá, né? Como que isso acontece? Daí eu acho que é uma investigação a ser feita para cada coisa que a gente quer pensar e tal. Mas eu acho, pelo menos assim, tendo isso na minha cabeça, né? Quando eu li a sua proposta, eu vi uma coisa muito parecida. Porque a ideia de como o paradoxo permite a produção de regiões, né, de domínios de sentido diferente, de campos de sentido diferente, porque ele cria a inconsistência que não faz um campo só. E aí, voltando para aquela discussão com o próprio Gabriel, de que, no fundo, se ele exige que tenha essa consistência de todos os campos de sentido, ele parece estar pedindo que exista um grande sistema. Sim, um grande campo. Um grande campo, que eu não acho que é um problema, né? Mas aí é um problema pro que ele tá querendo fazer. No sistema dele no sistema dele E eu compro o problema que ele traz. Por isso o paradoxismo. Sim, não, justo. Mas enfim, daí é isso. Eu acho que tem essa semelhança, né? Isso, eu acho que isso traz, só pra tentar conectar com a última questão logo, que era essa questão que eu também tinha comentado, de que, pra mim, no sistema do Gabriel, ter um grande mundo é um problema. Eu não sei se pra mim isso é um problema, porque pra mim depende de qual é essa concepção de um mundo. Por exemplo, o mundo do paradoxo parece algo que não é necessariamente reducionista, que não está exigindo que todos os campos ou mundos que apareçam funcionem ou operem necessariamente dessa forma. E eu acho que o sistema do Hegel, de alguma forma, também está tentando dar um espaço para essa produção de outras coisas que ainda vão aparecer historicamente. O absoluto dele é um negócio em que tudo pode aparecer eventualmente. Não exatamente do mesmo jeito que o hipercaos, não me assumo, mas enfim. Aí é outra discussão. Mas... E aí sei lá, é isso. Eu acho que dá pra pensar... Eu acho que eu fico muito na cabeça com aquela imagem da discussão zapatista, que depois o pessoal fala sobre... Tem recuperado recentemente para falar em pluriverso, que é a coisa do o mundo onde caibam muitos mundos. E eu acho que essa é uma possibilidade, a gente pensar um mundo onde não há uma redução de todos os mundos que podem caber neles a um parâmetro universal, mas é um mundo que tem essa permissibilidade de que outras coisas venham a ser, né? Enfim. Gente, virei materialista. Tá gravando ainda? Cara, você apontou uma questão, na verdade você falou usou vou chamar de termo, que pra mim ilustra muito bem, na minha concepção, a diferença do Hegel pro que eu tô tentando fazer. Você falou assim, tem esses movimentos que levam ao paradoxo, e eu veria o paradoxismo como o paradoxo em movimento, ao invés. A minha impressão é que o Hegel, ele começa por essas vias mais contingentes, ou na fenomenologia, que ele tem todo um caminho, que inclusive é um caminho meio que para libertar você de um ponto de vista do entendimento que ele acha que está errado, para chegar na lógica que ele quer e tal. Mas ok, a gente pode então começar por observar, isso aqui é uma mesma mesa, mas ao mesmo tempo ela vai mudando, só que nisso mesmo ele já está indo para uma espécie de pluralismo, né? Ele já começa por várias coisas acontecendo. Ou se a gente vai pro absoluto e pensa que esse absoluto é inconsistente e ele é o que tudo abrange, fica difícil para mim entender o surgimento da consistência. Por isso que eu acho que ele não faz muito bem o jogo entre os dois lados, sabe? Me parece que ele tá simplesmente fundindo eles mesmo porque ele percebe, acho que tem que fundir. Só que eu não sinto que ele consegue justificar na última instância.
tem que fundir, por que isso? Porque eles já estão juntos desde o início. Que é o que eu gostaria de fazer. Eu, inclusive, amo Hegel. Tá no meu top 2. Gosto muito. Preciso ler mais, inclusive, li pouca coisa do Hegel, mas tudo que eu leio dele e de comentadores eu gosto muito. E eu acho, sim, que o paradoxismo é um tipo de dialética. Para mim, assim como eu gostaria de postular um Marcos Gabrielianismo mais consistente, sendo bem ousado aqui, eu gostaria de fazer um hegelianismo mais consistente, que na minha concepção não é tão consistente por isso, por essa cisão básica. E aí a gente vai para a questão do mundo, que você estava falando de reducionismo e tal. Para mim, isso está vinculado lá com a questão da arbitrariedade e de inconsistências de você colocar um primeiro princípio. Para o Gabriel, é muito fácil falar que todo mundo leva a um reducionismo, porque qualquer mundo implode. Qualquer mundo não permanece. E eu concordo com os argumentos dele. Então, para mim, se tem mundo, tem problema. A não ser que você consiga justificar a paradoxalidade dele. O fato de você nunca conseguir lidar com ele direito, ele sempre escapar, e se ele aparece, ele já não é mais, como é que são as condições de possibilidade. A gente pode pensar também no Aristóteles, com aquele bug que tem o gênero de todos os gêneros, então deixa pra lá. Na verdade, você tem categorias e tal. Então, isso já tá desde lá. Esse problema de você ter uma coisa que tá no topo e que tudo regula. O Hegel, eu entendo que também tá lidando com esse problema, desse bug do ser e tal. E pro Gabriel, o ser, tipo parmenídico, é um mundo, é aquilo que tudo engloba. Então, eu entendo que tem um problema, eu vejo assim o mundo como algo problemático e redução. Você pode, o meu mundo não é só coisas físico-materiais investigáveis pelas ciências. Ok, ele vai fazer uma diferenciação, Gabriel, entre você ter um reducionismo ôntico ou ontológico. Então, o reducionismo ontológico é você tem um campo com vários campos. Meio que essa ideia de plurimundos, talvez. Um mundo com vários mundos dentro, né? Ou um reducionismo ôntico não, só tem um objeto que tem essas características, por exemplo, é o grande objeto universo físico, em que tudo é físico ali dentro. Para ele, os dois são problemáticos. Eu entendo que a possibilidade do reducionismo ontológico é bem mais como é que é? Refinada, bem mais interessante. Eu vejo uma galera aderindo. Eu acho problemática pela questão da paradoxalidade. Mas aí, assim, é uma adesão minha ao Gabriel. Eu olho para a argumentação dele e eu acho convincente. E é por isso que... mas tem um mundo no paradoxismo? Tem. Só que toda a questão é essa. Como eu consigo postular um mundo? É possível postular um mundo e tal? Então, a base da reflexão seria essa, sabe? E é isso, gente. Nós temos um novo paradoxista entre nós. Retiramos o materialismo dele. Não, eu acho que... Tava pensando nisso também, que eu acho que a gente concorda bastante. Porque, assim, no final, eu acho... O meu problema com o sistema do Gabriel é porque ele tá dizendo que ele não vai fazer isso e eu acho que ele faz. Mas eu gosto do que ele faz. Eu acho que essa ideia de uma espécie de mundo super aberto, um grande campão que permite campos. Eu curto muito o diagnóstico e onde ele quer chegar, o objetivo. Só a estratégia que pra mim é insuficiente, sabe? Justo. Não, acho que sim. Mas a ideia de um grande campão onde cabem outros campos, eu acho essa uma boa ideia. Eu acho que eu tô tentando pensar algo parecido também. E eu concordo. Existem problemas que aparecem quando a gente tenta pensar isso. Como é que é isso e tal. E eu acho que daí talvez... Eu acho muito interessante tentar pensar por princípio como que isso poderia ser e tal, mas acho que é daí talvez que eu recaia um pouco de volta naquela coisa do arbitrário. No arbitrário nesse sentido de que, assim, eu não tenho certeza de como isso acontece, mas se a gente pensa que o funcionamento de um campo é dessa forma, né, eles estipulam as coisas que fazem, os objetos e as coisas que fazem sentido dentro dele e tal, e se eu acho que eles estão sendo encontrados, tem um campo aqui, tem outro ali, a gente está vendo eles, aparentemente isso já é o caso. E resolver algo a mais pode ser um outro problema e pode ser interessante, mas talvez já seja o caso que existe um campão onde tem vários campos e a gente ainda tem um problema para ser pensado, que é como que isso acontece, né? Como é que isso veio a ser? Eu, como realista,
creio que tem alguma coisa que é o caso, e que a gente está lidando. A minha questão é tentar entender essa condição de possibilidade. Eu concordo contigo, tipo assim, tô vendo vários campos. Então só pode ser o fluxo de todas as coisas. Calma aí, sabe? A minha questão tá nesse campo da abdução. Qual hipótese eu tô colocando para justificar isso? E para mim isso é importante porque eu vejo várias questões políticas imbricadas. E aí é toda uma outra seara que não vai dar pra gente falar muito. A gente faz a continuação. Não, eu vou falar sobre isso no final. Vou falar... Viu que eu já falei não, né? Materialista de novo, não. Aqui não. Negado! Não, a gente vai fazer assim. Mas eu quero falar sobre isso. Porque, dependendo da hipótese que eu tenho do que é a realidade, isso muda as minhas ações, isso muda o que eu acho que é correto, o que eu acho que é certo e errado, o que eu acho que é melhor pra mim ou não. Então, eu acho super interessante e instigante e cutucando, tipo o Descartes fez com o prédio, né? Vamos ver se esse prédio aqui tá bom ou não. E nos prédios das pessoas, peraí, mas esse princípio aqui, acho que, calma aí, sabe? Sim. Porque o prédio acaba sendo justificativa pra, não, na verdade o ser humano é só desejo, e eu vou fazer o que eu quiser. Dá pra alguém tentar justificar isso? Ou não, eu tenho uma crença, eu acho que é isso, então eu tenho que seguir esse preceito, e todo mundo tem que seguir também, porque sim, acabou. Então, eu tenho muito interesse por esse âmbito da hipótese. O que sustenta essa sua hipótese, sabe? E me parece que você tá interessado primeiro em isso tá aqui e eu quero ir escalonando, vendo alguma coisa para além disso. Que eu acho que é o mais intuitivo e acho que é frutífero, sabe? Sim. Mas se a sua preocupação central é com as consequências da hipótese que você endossa, você é um materialista. Para a gravação. Eu acho que tem algum materialismo em mim. Tem no Gabriel, né? Tem no Gabriel. Olha só. Segunda parte. Você quer falar mais alguma coisa? Foi convencido, gente. Tá aqui a prova. Eu concordo com tudo que foi. Segunda parte, eu quero fazer isso de novo ano que vem. Só que no ano que vem vai ser um texto meu e um texto seu. 2 vídeos. Todo mundo que participar nesse ano eu quero convidar para o ano que vem também. Aí a gente aproveita e divulga o seu trabalho também. Quem sabe sai alguma coisa da minha tese. E aí Sim. a gente tá bom. Beleza. Então, gente, cuidado com os materialistas que estão por aí, tá bom? Eles são perigosos. Esse aqui é um dócil, não são todos assim. E até o próximo vídeo.